Você leu inúmeros artigos e a sua cabeça não para de processar ideias. Mas quando você vai para o Word, não consegue sair da página em branco. Tem solução para esse problema? Tem. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Eu sou Marília e seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu estou aqui com alguns pontos para guiar a nossa conversa de hoje, porque eu quero que você entenda ao máximo como é que esse problema pode ser resolvido. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é que escrever não é uma tarefa simples, nem muito menos fácil. E não importa quantos anos de experiência você tenha, sempre que você for escrever, você vai precisar de tempo, energia e organização. Mas eu preciso que você entenda que antes da escrita acontecer, é preciso que outras atividades também aconteçam para que de fato a escrita possa existir. Como por exemplo, antes de escrever, você vai precisar fazer uma busca na literatura, você vai precisar ler, fazer fichamentos, se questionar sobre ideias para que você possa criar novas ideias. E essa fase de exploração da literatura, ela também precisa ser registrada de forma adequada. Porque se você não fizer isso, você vai acabar desprendendo muito mais tempo nessa fase e vai atrasar a sua escrita. E eu sei que você não quer isso, porque afinal nós temos prazos. Nesse vídeo eu quero te apresentar uma ferramenta que vai te ajudar a construir um esqueleto do seu texto, ou seja, sair da página em branco. Então fica comigo até o final, porque o seu problema vai ser resolvido hoje. Bora comigo para outra tela. Chegamos aqui. Então, vamos começar imaginando que essa é a sua cabeça. Depois de ler inúmeros artigos, a sua cabeça ficou um redemoinho de ideias. E quando você tenta passar essas ideias para o papel, você não consegue. Para que você entenda melhor pelo que você passou ou está passando, eu preciso que você entenda que existem algumas fases. Vamos começar pensando na fase 1, que é a fase de exploração da literatura. Quando você começou ali buscando os artigos, baixando eles, e aí aqui nessa fase, os seus artigos eles são apenas documentos. Você não consegue diferenciar um do outro. Ainda não. Quando você chega na fase 2, que é a fase de leitura e categorização, aqui é o momento em que você começa a conhecer os artigos. Então, você começa a entender diferenças entre eles. Por exemplo, você começa a perceber que um determinado artigo trata de um conceito, um outro artigo pode tratar do mesmo conceito, mas trata por outra ótica. Você também começa a perceber diferença na metodologia desses estudos. E aí você começa a categorizá-los. Nesse processo de categorização, você entra para a terceira fase, que é quando você começa a tentar agrupar esses estudos. Você começa a tentar formar grupos com base em semelhanças que você observa entre eles. E aí, essa semelhança que você observa entre esses estudos vai te ajudando a gerar ideias para que você construa o seu texto. Só que é justamente nesse momento em que a sua cabeça começa a ficar um redemoinho de ideias, porque você não consegue transformar essas ideias que você gera a partir das leituras no seu texto, na estruturação do seu texto. E aí, como é que você sai daqui? Como é que você sai deste problema? A minha sugestão é que você construa um esqueleto do seu texto. E vamos entender como é que você vai fazer isso. Você vai responder as 5 perguntas que vão te ajudar a delimitar ideias de forma muito mais clara e a começar a entender um conteúdo para estruturar o seu texto. Então, a primeira pergunta que você vai responder é como o seu tema vem sendo estudado. Então, você vai escrever com as suas palavras as principais ideias que representam os achados dos estudos mais recentes sobre o tema. Aqui você não vai consultar os seus fichamentos, você não vai consultar os artigos. Você vai escrever com as suas palavras
em 1, 2, 3 parágrafos, como você preferir. O importante é que você exercite o ato de lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você aprendeu, e você associe isso com essa tarefa de tentar entender quais são as principais ideias que vão representar ali os resultados dos estudos mais recentes sobre o tema que você está pesquisando. A segunda pergunta é sobre quais são os estudos mais citados e importantes da sua área. Então, você vai apenas mencionar esses autores e vai também colocar o ano de publicação referente a esses estudos. Na terceira pergunta, você vai responder quais são os conceitos centrais do seu tema. Então, você vai apresentar esses principais conceitos que você encontrou durante as suas leituras e que também serão importantes na hora da sua escrita. Mais uma vez, você vai fazer isso descrevendo com as suas palavras. Porque, claro, toda pesquisa é preciso que você apresente alguns conceitos, mesmo que você esteja fazendo aí um estudo de campo, uma pesquisa empírica. Você precisa ter domínio sobre determinados conceitos. Então, é essencial que você comece a exercitar, descrevê-los, explicá-los com as suas próprias palavras. A quarta pergunta se trata de: existem linhas de pesquisa diferentes sobre esse tema? Então, você vai descrever como cada linha de pesquisa tem investigado esse tema. É importante você ter essa visão, porque isso também vai te ajudar a estruturar o seu texto em termos de comparar resultados de estudos, de comparar pesquisas e até também de construir o seu argumento dentro do seu tema, né, e da forma como você vai pesquisar sobre ele. E a última pergunta é sobre o que dizem os artigos empíricos. Então, você vai apresentar com as suas palavras como esses estudos têm sido conduzidos. Aqui é muito importante que você observe os aspectos da metodologia. Isso, inclusive, pode te ajudar também a identificar uma lacuna em termos da metodologia de estudos que vêm sendo desenvolvidos sobre o seu tema de interesse. Depois de responder a essas perguntas, você terá feito um exercício de escrita. Quer ver como eu tenho razão? Aqui na primeira pergunta, como o seu tema vem sendo estudado? Quando você escrever com as suas palavras as principais ideias que representam os achados dos estudos mais recentes, você já vai estar construindo aí um conteúdo para iniciar a introdução do seu texto. É o momento em que você apresenta o contexto sobre os estudos daquele tema. Então, aqui você já vai estar fazendo um exercício de como possivelmente você pode estar construindo aí as primeiras ideias da sua introdução. Eu espero realmente que esse vídeo tenha sido útil e que a ferramenta de construção do esqueleto do seu texto te ajude a sair da bagunça de ideias da sua cabeça e vá para a estruturação do texto no papel. Todos os conteúdos que eu preparo aqui para o canal são frutos de horas e horas de estudo, organização e pesquisa por ferramentas que ajudem você a entender o conteúdo que eu trago para cá. Então, se meus vídeos têm te ajudado, eu peço que você deixe like nos meus conteúdos e encaminhe os vídeos para outras pessoas que também vão se beneficiar desse conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.